Caros amigos, boa noite. Desejamos a todos saúde e paz. Ao longo desse grande período de reclusão, a que foi lançada a nossa atual humanidade, por força e necessidade de, sob um regime de emergência mundial, conter a enfermidade pandêmica, a Covid-19, provocada pelo coronavírus, também a tem forçado a experimentar momentos de grande solidão e medo, e em razão disto, devemos aproveitar esses longos dias para recolher os inusitados ensinamentos que a situação mundial nos tem propiciado, refletindo e examinando-os com muita atenção. Se de um lado temos visto crescer merecidamente o respeito por parte da grande maioria da humanidade às opiniões oriundas dos homens de ciência em razão de seus esforços em conhecer e dominar as leis da natureza, de outro, temos visto crescer também, para nosso grande espanto, o desprezo para com muitos dos avanços científicos já de longa data maturados, indiscutíveis e consagrados, e que, não obstante, têm sido constantemente atacados, negligenciados, zombados, tripudiados e em número incontável de vezes subvertidos, independentemente do porte, importância ou impacto que esses avanços possam representar em nossas vidas. Isto, tristemente, não tem sido praticado por gente simples, despojada de maior bagagem de valores intelectivos, até porque disto é ela sua maior vítima. Ao contrário, esse comportamento tem sido observado em algumas pessoas aparentemente cultas e equilibradas, bem posicionadas na sociedade e na vida. Temos notado no agir dessas pessoas, às vezes, personalidades nacionais ou internacionais, e até mesmo profissionais da saúde, portadores das mais graves responsabilidades sanitárias, políticas, científicas, jurídicas, religiosas ou filosóficas, elas fazerem uso de suas potencialidades para, em sentido diametralmente oposto ao que delas se espera, desestabilizar ainda mais o já frágil equilíbrio emocional de imensos contingentes de espíritos, enganando os mais simples e humildes, tripudiando sobre suas inocências, fraquezas culturais e intelectuais e insuflando-os em direção ao erro, ao pânico, à dor, ao desespero e revoltas, aos ódios e outras mazelas humanas de toda a sorte. Repetem sem constrangimentos, em verdade, fatos conscientemente distorcidos, tendo por meta senão seus apequenados objetivos e alimentar seus egos já tão grandemente inflados. Fazem-no de um modo como pouco se viu antes, usando a presunção da verdade ou até mesmo abusando da liberdade de expressão de que se veem habitualmente investidos em razão das posições que ocupam na sociedade. Sabem de antemão que, ao repetirem continuamente, sem cessar, tais mentiras e factoides, grandes se tornam as chances de que eles se tornem críveis aos olhos de consideráveis contingentes de pessoas que, invigilantes, quase sempre findam por consumi-las, e não raro sob intenso delírio. Nesses graves momentos de pandemia, pouco se lhes dá, por exemplo, que suas táticas de desinformação coletivas estejam a se referir a drogas ou medicamentos ineficazes, por exemplo, ou a espalhar recomendações pseudocientíficas descabidas de bom senso, objetivando deslegitimar os procedimentos de higiene coletivos em face da nova virose, ou ainda a semear no espírito dos mais humildes
a insegurança ou dúvidas quanto à eficácia dos benefícios conferidos pelas vacinas ou pelos respectivos programas de imunização. Mesmo que isto importe no aumento dos riscos de caos social, de contração de efeitos secundários adversos permanentes contra a sua própria saúde, de elevação do número de óbitos e etc. Da parte deles, não há quaisquer compromissos, nem com a ética e nem com a verdade. Somente seus mesquinhos objetivos importam, tristemente. Em consequência a este estado de coisas, temos visto com grande preocupação quão espontâneo tem sido a adesão de grande parte das pessoas comuns a esses tristes apelos, e quanto, tal como zumbis, eles passam a demonstrar sintonia e preferência aos mesmos sentimentos menores, de egoísmo em lugar do altruísmo, do orgulho e da vaidade em lugar da modéstia e do comedimento, das indiferenças ao invés da compaixão, de descaso em detrimento da solidariedade, e assim por diante. Por detrás deste triste fenômeno está uma velha e sombria senhora, a relembrar e fazer manter seus antigos e perversos costumes, a doutrina do materialismo, cobrindo-se e disfarçando-se habilidosamente, agora sob o manto da razão e da ciência. Essa triste doutrina procura guiar, entre aspas, as massas incautas pelos caminhos tortuosos da insensatez e da soberba. O que importa na visão desses falsos postuladores é que esses espíritos se mantenham o quanto possível submissos e imobilizados nos cipoais de sua própria imprevidência. Sabidamente, falta-lhes compreensão e vivência acerca da realidade abstrata da vida e, por óbvio, também lhes é escassa a percepção a respeito dos benefícios que isto propiciaria ao longo de suas existências. Em consequência, eis que graça hoje, em grande parte da humanidade, os frívolos sentimentos das vaidades exacerbadas, do egoísmo e do orgulho extremados, da impiedade para com os oprimidos, o descompromisso diante dos sofrimentos e riscos alheios, o ímpeto pela escravização e submissão intelectual dos mais fracos e dos mais desamparados. O materialismo sempre foi e continua sendo, sem dúvida, a chaga maior da sociedade. Devemos, então, de um todo fazer para neutralizá-lo, anulando a sua nociva e intoxicante influência. Estaremos a auxiliar a que os homens compreendam definitivamente onde se encontram os seus verdadeiros e reais interesses, porquanto é inegável a nossa natureza imortal. Os históricos argumentos que a visão materialista ainda insiste em manter e que dizem respeito às realidades de nossa existência, em verdade são inconsistentes, ultrapassadas e se chocam muito com a nossa razão e com os fatos mais recentemente revelados pelas próprias ciências em todas as áreas do conhecimento, quer nos campos das ciências da vida, das ciências da terra ou das ciências sociais. Consequente a isto, o mundo moderno tem clamado por mais e mais demonstrações de bom senso, solidariedade e atitudes renovadas por parte de toda a humanidade. Nunca foi tão necessário quanto agora que ela, a humanidade, se esforce por se tornar definitivamente mais humana.
mais solidária, ou em uma única palavra, espiritual. Ao refletirmos sobre isso, identificamos que poderíamos algo fazer para cerrar fileiras no combate às ideias relacionadas ao materialismo, pois nós também reconhecemos que nelas é que se encontra o ponto nodal das aflições e dores que afetam milhões de lares nos dias presentes. Urge que todos nós procuremos nos identificar com as forças do bem, nos unirmos para fazer cessar a sua nefasta influência sobre o senso comum da opinião pública, especialmente junto às gerações mais jovens. Para melhor ilustrar e facilitar a compreensão das motivações que levaram e ainda levam tantos homens e mulheres a conservarem ideias materialistas, a nosso entender tão inconsistentes quanto retrógradas e que se revelam, aliás, até muito intrigantes do ponto de vista da psicologia humana, decidimos realizar uma série de estudos nos campos relacionados às suas origens, ou seja, nos domínios das religiões, das filosofias e das ciências, desde os tempos imemoriais. Esses estudos, após terem sido efetuados, resumidos ao limite do possível e depois organizados, estão sendo disponibilizados por nós, a partir de agora, a terceiros interessados sob um formato inicial de um modesto, despretensioso e informal seminário intitulado Entre as Ciências do Céu e as Ciências da Terra, os Pontos de Encontro, o qual será ministrado através de uma série de videopalestras, as quais foram inicialmente previstas em 6 partes, incluindo-se esta introdução, por ora assim programados. Após essa nossa introdução, na primeira parte dos nossos estudos, serão abordadas as ciências do céu, ou seja, aquelas revelações oriundas dos processos decorrentes da intuição e da inspiração ao longo dos tempos e que foram apreendidos por sábios atuantes nas hostes religiosas, cujos meios e mecanismos de captação somente passaram a ser precariamente conhecidos e compreendidos a partir de meados do século XIX, mas que restaram devidamente incorporados ao acervo de conhecimentos históricos da humanidade. Já na segunda parte de nossos trabalhos, nós abordaremos a primeira face das ciências desenvolvidas pelos homens, aquelas a quem chamamos por ciências da Terra, e que são as filosofias. Sobre estas, nós nos ateremos a estudar unicamente as origens primevas das ideias materialistas, a efetiva eclosão do movimento entre os séculos XVIII e XIX, e especialmente as suas nocivas consequências sobre a humanidade atual. Na terceira parte de nosso seminário, será abordada a outra face das ciências da Terra, ou seja, os conhecimentos oriundos do conjunto das ciências naturais em si, sobre os quais apresentaremos um breve resumo a respeito de alguns dos principais saberes por elas descortinados, especialmente a partir do século XVI até os dias odiernos. Já na quarta parte de nossos estudos, nós apresentaremos alguns pontos especialíssimos, a que denominamos por pontos de encontro, e que são facilmente identificados na esteira dos conhecimentos e valores revelados por antigos e modernos documentos religiosos, e ainda, como já dito, oriundo do mundo abstrato ou extrafísico,
ou seja, dos processos decorrentes da intuição e da inspiração, os quais nos pareceram por demais coincidentes em seus fundamentos com aqueles a cujas conclusões também chegaram as próprias ciências da natureza modernas, após terem sido realizados exaustivos estudos, análises e testes experimentais obtidos em pesquisas conduzidas especialmente nos campos da física e da química. Por fim, na quinta parte, realizaremos uma mesma ordem de comparações, mas agora nos servindo de outros pontos. De um lado, foram prévia e efetivamente revelados em documentos oriundos de antigas fontes abstratas ou extrafísicas, e de outro, aqueles agora afetos ao grande campo das ciências biológicas, mas que, ao nosso entender, do mesmo modo coincidem em extraordinária medida nos seus mais relevantes fundamentos e conclusões com aqueles a que igualmente chegaram mais recentemente os respectivos estudiosos dos dias atuais. Estes estudos, a nosso ver, permitiriam a eventuais interessados mais fácil e rápido acesso a antigos, mas não ultrapassados conhecimentos, tanto quanto as suas metodologias de desenvolvimento, as quais desde sempre têm sido reveladas à humanidade através desses três eixos de produção de saber ao longo da história humana. Do mesmo modo, isso também poderia lhes facultar meios para comparar ou cotejar antigos valores intelectivos no passado muito pouco compreendidos, mas que agora, calcados na lógica, na razão e à luz dos mais avançados conhecimentos produzidos pelas ciências modernas, tornaram-se grandemente acessíveis ou inteligíveis à nossa atual humanidade. Desses estudos e reflexões, também poderiam resultar conclusões extremamente estimulantes, como, por exemplo, descobrir que os conhecimentos já muito antecipados no passado, seja através dos religiosos, dos reveladores religiosos, ou de pensadores filosóficos, ou ainda pelos sábios das ciências, longe de se antagonizarem em seus fundamentos, em verdade somam-se ou se complementam em grande profusão, dissipando as dúvidas existentes sobre as realidades e particularidades do mundo extrafísico e abrindo largos espaços e dando suporte intelectual a fim de que a humanidade consiga alçar voos bem mais seguros em direção à sua espiritualidade, assim como descortinar saberes outros, próprios do plano abstrato, os quais jamais imaginou-se serem possíveis existir ou bem compreendê-los ao longo dos tempos. Para tanto, é somente necessário duas coisas, muito simples: dissipar os preconceitos e estudar. Estudar para conhecer, conhecer para se instruir. Enfim, a mensagem que aqui postamos e que faz parte de nossos esforços de colaboração para a construção do bem comum ou de um novo ideal do pensamento global, se destina em particular aos homens de boa vontade, sobretudo aos que se deixaram enredar irrefletidamente pelas ideias materialistas, independentemente de serem eles homens e mulheres simples, do povo, cultos ou não, ou mesmo autoridades políticas, religiosas, filosóficas, científicas, por que não? Quem sabe, uma ou outra dessas pessoas não viria descobrir a incoerência e a nocividade das ideias materialistas, assim como as nodas
de desesperança que elas deixam em seu rastro ao se fixarem nos espíritos das pessoas que o cercam. E assim, sentir-se encorajada a promover outras e renovadas ideias e atitudes? Se ao final dessa nossa modesta exposição tivermos alcançado um único desses corações, fazendo-o refletir mais profundamente sob o ângulo e ótica dos reais valores da vida, então sim, teremos atingido plenamente a este nosso único objetivo. Desde já agradecemos a sua atenção e também aproveitamos a oportunidade para antecipar sentidamente as nossas desculpas, pois temos ciência de que a qualidade das gravações, do som, das imagens, dos slides e demais recursos computacionais aqui utilizados certamente restaram por se mostrar comprometidos em virtude de nossos poucos recursos de informática e da evidente falta de domínio técnico sobre os aplicativos disponíveis. Passemos agora diretamente aos nossos estudos.